Bom, meu nome é Daniel, eu trabalho na Daiton já tem desde o ano passado. Antes disso, eu dividia meu tempo ou como professor da PUC ou como desenvolvedor de software, consultor e por aí vai. Então, já tem um tempinho que eu estou na área, trabalho com desenvolvimento de front-end aí pelo menos uns 4, 5 anos só com frameworks como Aurelia, React, Angular agora. Brinco com Vue, eu gosto muito de ficar vendo o que os frameworks estão oferecendo para dar uma comparada, mas eu desenvolvo software desde 2000 e cacetada, 2002 por aí, né? Então tem um tempinho de carreira aí. E hoje eu vou mostrar para vocês, a gente na verdade vai discutir e eu vou mostrar depois o código para vocês também, o que seria realmente o Kotlin como front-end. Mas também eu vou mostrar uma biblioteca que eu fiz, alguns wrappers que eu criei, para que vocês possam utilizar, caso queiram utilizá-los, as bibliotecas existentes no JavaScript. E aí a gente vai ver o porquê, discutir um pouquinho sobre isso. Então, como foi no TDC, algumas das coisas que a gente vai discutir já foram apresentadas previamente. Então eu vou passar meio que de raspão sobre esses temas. Mas vamos lá. Acho que não é novidade para ninguém, assim, vocês já falaram, já viram a autopalestra por que usar Kotlin, né? Mas é legal frisar o principal motivo, não só a questão das linguagens, do recurso que a linguagem oferece, das linguagens não, dos recursos de linguagem e das plataformas que ela te oferece, ela pode te dar uma possibilidade de você trabalhar full stack pleno. Então você vai trabalhar seu back-end code, você vai trabalhar seu front-end code e tal, e desenvolvimento web, desenvolvimento front-end e tal. E aí é questão de gosto, é questão de opção. O que eu vou mostrar para vocês é possível que a gente consiga trabalhar no browser, que é o que interessa para a gente começar a evoluir ou melhorar. Às vezes é interessante você ter essa possibilidade de escolha, porque a verdade é legal ter escolha, mas vai depender do produto que você está querendo criar. Tem produto que totalmente faz sentido que você pegue e crie, por exemplo, um módulo que você consiga jogar na web, jogar um HTML embutido dentro de um Android, e por aí vai. Então tem produtos que isso já não é viável. Então o que a gente conseguir compartilhar e levar de interessante dessa época, dessa organização, é melhor pra gente. E vai pintar daqui uns dias um carinha aqui, né, que é o WebAssembly. Para quem que já conheceu, já está por dentro do que é o WebAssembly? Tá. Só para spoiler, né, que ele já é suportado pelos browsers atuais, os evergreens, como a gente chama, os browsers mais novos. Mas a ideia é o seguinte: o seu navegador hoje, antigamente o pessoal do JavaScript falou assim, cara, como é que seria legal? Eu não gosto de programar JavaScript. Aquela coisa chata, esquisita, dinâmica, dá pau pra tudo quanto é lado, não sei o que, eu não gosto daquilo. A galera principalmente que estava portando de outras linguagens. E aí falava assim, por que eu vou querer mexer com isso? Não quero, eu quero programar em C++, quero programar em Ruby, quero programar em PHP, em C#, não quero mexer com JavaScript. E aí o que a galera fez foi o seguinte, bom, e se a gente criasse ou emulasse uma máquina virtual, assim como o Java tem a máquina virtual, assim como o .NET tem a máquina virtual, só que em cima do navegador? Talvez seria interessante, porque hoje quase tudo roda em cima do navegador, parte de web, de serviço. E se eu meter minha aplicação lá na linguagem que eu gosto, no firmware, estrutura que eu preciso em cima do navegador, se ele conseguir rodar? A galera, pô, ia ser legal. E aí eles começaram com a primeira implementação, que era o ASM.js, simulando o bytecode em cima do JavaScript mesmo. O desempenho não era bom. E aí a galera viu que era possível. E aí o que eles fizeram? Beleza, é possível, então vamos melhorar. E aí começaram a resolver e colocar isso como um nativo do navegador. O legal disso futuramente você vai poder portar, tipo, a linguagem, o framework, o que você está trabalhando,
em cima do WebAssembly vai rodar no navegador bonitinho com desempenho legal. Principalmente para a galera que está desenvolvendo jogos, vocês vão ver claramente, por exemplo, o Web Player da Unity em cima do WebAssembly, vocês vão ver que tem um ganho de desempenho muito grande. E isso é uma coisa que começa a ficar legal. Mas o que interessa para a gente, falando assim no geral, é isso aqui. Pelo menos hoje. E se eu posso programar para front-end e back-end hoje usando code? Eu posso. E é interessante, mas aí você fala, pô, mas eu também posso programar usando TypeScript. Eu também posso programar usando C#. Aí você fala, pô, C# no front-end? Sim, C# no front-end. Você tem tanto o Blazor como você tem o Bridge.net, como você tem outros transpilers aí. Então, mas por quê? Né? E aí volta aquela pergunta. Bom, antes da gente explorar esse lado do porquê, vamos olhar e falar um pouquinho desse cara aqui. Tem gente que gosta, tem gente que odeia, mas em fato, ele é a linguagem padrão hoje que a gente tem falando de aplicações web e navegadores. E todos os principais navegadores hoje que a gente tem suporte para ele. Falou de biblioteca em JavaScript, então, e no inferno. Porque quem conhece aí de desenvolvimento front-end sabe que você dá um respiro, brota uma biblioteca nova na internet, né? E aí você vai olhar por que brotou lá, porque o cara não gostou do if que o cara colocou lá naquele canto, e deu um fork e gerou outra biblioteca com um nome diferente. E mudou o prefixo, é uma biblioteca nova. Então, a verdade é que no mundo JavaScript hoje tem muitas opções. Boas ou ruins, a gente vai ver pra frente. Mas, infelizmente, isso não dá para negar. Esse cara aqui hoje, em termos do navegador, ele é o rei, não tem discussão. Independente da linguagem que eu estiver usando, ele vai ser a evolução daqui para frente. Pelo menos até a entrada do WebAssembly um pouco mais evoluído. Tá, beleza. Então, assim, aí você fala, pô, mas o JavaScript já roda as coisas que eu preciso no navegador. Já roda. Eu não tenho que ficar preocupando em dar um jeito de rodar. Ele já roda. Então, para que eu vou ficar preocupado em cortar minha aplicação, usar Kotlin, usar outra coisa ali no browser? A verdade é, não tem bala de prata, né? Tipo, você vai desenvolver um software, você tem prós e contras de qualquer escolha que você vai fazer. Então, o problema do JavaScript é que ele tem uns recursos bem estranhos. Vamos colocar dessa forma, né? Tipo, se você concatenar dois arrays, dá uma string vazia. Se você criar um array de 3 posições, ele considera como uma string 2 vírgulas. Ele vai falar que é true. Se você criar essa variável aqui, ó, direto, é a variável. Fazer uma comparação aqui, verdadeiro. Fazer a comparação com a negação aqui, verdadeiro. E o mais legal, né? Not a number é igual a not a number? Não. Então, cara, aí você fala, pô, você tá de sacanagem. Esse cara, isso executa na linguagem? Tem coisas além disso. Para quem quiser entrar nesse site aqui desse cara, você vai pegando uma lista, você fala, pô, bem esquisito. E aí você fala, pô, mas isso é ruim. Às vezes você perde em confiabilidade, às vezes você vai ter um bug na sua aplicação, você fala, a aplicação está funcionando, está certa, e tem uma coisa dessa lá te sacaneando por trás. Então, às vezes você precisa de um pouquinho mais, né? Então, passa para frente. Qual foi a primeira ideia do pessoal? Bom, se não dá para eu trabalhar com JavaScript, talvez eu possa usar um transpiler. Só que nessa época aqui, a ideia era o seguinte, só não quero já JavaScript, eu quero usar outra coisa. Então os primeiros que saíram, acho que essa linguagem aqui foi uma das primeiras transpilers que a gente teve, bem antiga, CoffeeScript. Aí a galera olhou e falou, cara, dá para fazer algumas coisas legais com isso daí. Vamos tocar um pouquinho para frente.
começou a aparecer outros, transpiler do próprio JavaScript, né? Babel. Como assim, Daniel? JavaScript ele segue um padrão, que é o ECMAScript. Só que atualmente os navegadores dão suporte por quê? ECMAScript 5. Agora que a gente pode falar que os mais novos estão suportando o ECMAScript 2015. Mas a verdade é que se você quer seguro, você quer ficar seguro, você vai ter que ir para o 5. Só que a gente já tem definição da ECMAScript de 2015, 2016, 2017 e está pulando outro. E aí você fala, pô, mas o meu navegador não tem aquele recurso, mas eu quero usar. O que eu faço? Pego um transpila. Vou passar para o Babel, por exemplo. Ah, TypeScript. Pô, TypeScript, qual foi a ideia dele? Nossa, cara, eu quero olhar para um método e saber o que aquela coisa recebe e o que ela dá de saída. Eu quero ter uma noção, eu quero tipar, eu quero que o compilador me ajude a entender o meu código. E se eu errar, ele me avisa. É tornar o seu código escalável. Então, aí já entra num detalhe aí numa briga, que é a galera que gosta de programação, linguagens dinâmicas e linguagens estáticas, tá? Linguagens tipadas. TypeScript, o que ele fez? Cara, vamos tipar. Mas vamos tipar essencialmente quando o cara quiser tipar, e depois que o cara compilar, ele vira JavaScript e acabou. Não tem mais tipagem, não tem mais nada. Aí é o Deus nos acuda, seja o que Deus quiser. Dali para frente surgiu uma pancada. Linguagens funcionais, o Dart do Google, que esse daí vai não vai. É uma linguagem funcional bem legal e que trouxe inovação em outros cantos, que a gente vai discutir depois. Fable trouxe o F#, Bridge trouxe o C#, Switch trouxe o Java, e a gente tem esse cara aqui que trouxe o Kotlin pra gente. Então, um dos pontos aqui, aí você fala, pô, você falou do Elm. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esses detalhes, mas vocês já ouviram falar do Redux no React? Pois é, o Redux a gente fala é uma evolução do Flux, sim, mas é uma evolução do Flux com base no Elm, na arquitetura do Elm. E aí a gente vai discutir isso daí um pouquinho depois, mas vamos lá. O importante é que se o JavaScript é o leão e o rei, a gente tem o nosso gatinho, né? E hoje a gente está aqui para falar dele. A gente vai falar de Kotlin em relação ao navegador. Vamos lá. Kotlin, quando a gente fala de compilação para navegadores, para browsers, ou melhor, transpilação, ele ainda está engatinhando. A verdade é essa. Melhorou muito do que da primeira proposta que eles fizeram até hoje, mas ainda não está 100%. Você ainda vai ter um bom atrito ali, dependendo do que você vai mexer. Ele é compatível com o ECMAScript 5.1, que é ótimo, que já significa que você vai conseguir rodar em qualquer navegador. Ponto positivo. Interoperabilidade com módulos JavaScript, melhor ainda. Então, como assim? O que isso significa? Se você quiser usar aquele pacotezinho do CommonJS lá, usando require, igual o Node, você consegue. E você tem a mesma biblioteca padrão, que foi o que o Toledo falou. Pô, você tem suas bibliotecas padrões do Kotlin. Você tem a string, você tem listas, tem arrays, você tem aquele conjunto de extensões que ele traz com você que é padrão. E isso daqui vai funcionar para JavaScript também, que é legal. Tá, então aí entra a pergunta, né? Pergunta besta, vale a pena perguntar. Se eu compilo para JavaScript, então que eu consigo rodar, e uma vez compilado para JavaScript, ele vai rodar onde o JavaScript roda, então quer dizer que ele roda em qualquer lugar? Sim ou não? Não, vamos lá. Sim, né? Do ponto de vista, se eu compilo para JavaScript e aonde eu vou rodar roda JavaScript, logicamente ele vai rodar. Com as limitações do JavaScript, daquela versão do JavaScript que eu estou usando. Beleza, isso não interessa pra gente. Mas vamos falar, só que a gente está falando de Kotlin. Eu quero transpirar Kotlin para JavaScript. E aí entra a pergunta, né? Qual que é o ganho? Bom, por que em sã consciência eu ia querer usar uma aplicação em Kotlin e usar bibliotecas em JavaScript? Você tem ideia? Porque hoje front-end é muito mais do que
uma simples biblioteca de framework que vocês usam. A verdade é essa. Se você for olhar para o front-end em si, você tem gerenciadores de pacote, NPM, Yarn, tratamento de performance, frameworks, tem uma pancada, processadores, processador de CSS, processador de Vue, não sei o que. Cara, você tem um monte de ferramenta. E a verdade é, essas ferramentas, elas, muitas já estão num grau tão, já tem tanto tempo que elas evoluíram, tanta coisa elas trouxeram de features novas, que é meio que indispensável. Por exemplo, qual que é a principal ferramenta hoje que a gente fala? Por exemplo, vamos fazer um bundle no JavaScript. Para quem não sabe bundle, pegar vários arquivos separados e juntar num só. Antigamente era o quê? Gulp e Grunt. Ninguém usa mais esses dois. Só quando realmente necessário. Atualmente é o quê? Meio que dominando o Webpack. Tem o Fusebox? Tem. Tem o Bazel do Google? Tem. Mas esse daí a gente também não está considerando porque ele está aparecendo agora. Então a gente não sabe o que vai virar. Mas a gente tem muita coisa para usar. Beleza. Parece. Acho que eu errei. Tá bom. Então assim, eu tenho muitas ferramentas. E o ponto é, eu quero usar essas ferramentas. Eu quero, já que eu estou me propondo a usar Kotlin, eu quero usar Kotlin como linguagem. E não somente como framework. Isso é importante falar porque, vamos lá, não é porque eu estou usando Kotlin e é uma linguagem da JetBrains que eu sou obrigado a usar só as coisas da JetBrains, ou só as bibliotecas de Android, ou só as bibliotecas do Java. Não. Eu posso me restringir a usar a linguagem e no contexto que eu quero, no contexto que eu acho que ela vale a pena. E aí, por exemplo, vamos falar de navegador, para vocês entenderem um pouquinho mais isso. Bom, vamos falar assim, ó, digamos que fosse totalmente isolado. Vou usar Kotlin no navegador, mas eu não quero nada do ambiente JavaScript, eu quero me isolar totalmente. Você vai ter que usar e implementar um framework de interface gráfica inteirinho, do zero, porque a gente não tem nenhum em Kotlin hoje, pelo menos não com qualidade boa. Você vai ter que implementar, possivelmente, um esquema de bundle, de unificação de pacote. Você vai ter que organizar, tipo assim, você vai literalmente reinventar a roda. E ninguém quer sofrer muito, além do necessário, né? Vamos lá. Falando de Codano, só para vocês entenderem rapidinho, a gente vai para o código para ficar mais claro. Codano é uma iniciativa que eu comecei, já tem alguns anos, bem antes na verdade muito antes da própria JetBrains começar a falar em Kotlin com React. Eu já estava nos fóruns conversando com o Ilya, com o pessoal na época, sobre como eu conseguiria fazer isso. E a ideia é o quê? Bom, a minha intenção sempre foi usar Kotlin como linguagem, mas usando os recursos que eu tivesse no ecossistema do meu front-end. Então, se eu quisesse usar Mithril, REST, STJS, React Router, Aurelia, Angular, não interessa. Eu quero ter a possibilidade de usar essas bibliotecas, só que eu quero também ter a possibilidade de usar Kotlin. Ter essa liberdade de escolha. Então, tem muitas bibliotecas aqui que são interessantes. E eu quero trabalhar com isso. Então, eu comecei fazendo alguns testes. Como que eu conseguiria criar um wrapper para o React? Como que eu conseguiria criar um wrapper para o RX? Quando eu pesquei, eu tinha muitas bibliotecas. A verdade é essa. Então, só para listar algumas aqui, tem várias ali, tem umas que eu nem publiquei, mas no final das contas eu consegui criar bibliotecas para o MobiX, para o React, para o Router, para o React Native. Eu tenho uma prévia lá, ainda não está funcionando 100%, mas talvez saia. Mithril, com a Aurelia eu consegui, tem uns dois aí que conseguiram com o Angular também. E RxJS, aí eu comecei a brincar, já que eu tenho RX, vou implementar, eu vou criar um Redux meu, só que usando RX. E eu comecei a brincar com isso. E aí chegou num ponto que eu falei, não, acho que é legal compartilhar com a galera. Foi quando eu abri o projeto, lá no GitHub,
Inclusive, quem quiser dar uma ajuda, precisando. Mas vamos entender assim, quais são as dificuldades para começo de conversa. Vamos lá. Vamos olhando para esse cara aqui. Ó. React talvez seja a biblioteca mais fácil de se portar para code. Fácil do ponto de vista de quê? Do funcionamento dela. Se você pegar eu vou cortar a apresentação só um pouquinho, vou mostrar um detalhe. Quem aqui já trabalhou com React? Todo mundo? Não? Tá. Vamos pegar assim, ó, um pequeno trechinho em React. Eu tenho aqui, ó, um elemento, cria um H1, tal, aí você fala, pô, mas isso daqui não é HTML? Não, isso daqui é o que a gente chama de JSX. Eu embuti o HTML dentro do meu JavaScript. E isso daqui vai ser transpilado para isso daqui, ó. Então, no final das contas, o meu código bonitinho, HTML, na verdade vai virar isso daqui, ó. Uma mera chamada de função com algumas propriedades. Então, se você for olhar desse ponto, é fácil. Por quê? Porque se eu consigo criar uma interface, uma DSL que construa as coisas para mim, mas que no final das contas chame isso daqui, ó, você tem interação com o React. Então, o React foi um dos mais fáceis de serem trabalhados. Só que eu não tenho só React no mundo. Vamos falar do MobX. Qual que é a ideia do MobX? Se você for pegar o padrão do... Hoje, falou em React, a galera automaticamente já pensa nesse cara aqui, ó, Redux. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Redux é padrão de projeto, padrão arquitetural. É como você organiza os dados, como você organiza a arquitetura, como você vai organizar seus componentes. E ele, lógico, ele define um fluxo de informação, como que aquilo funciona. Mas tem gente que não gosta. Por quê? Porque você gera boilerplate pra caramba, você tem que gerar um monte de classe, Redux, Reducer, colocar, combinar no store, e quando você tem mais de um store, mais de um tipo de módulo que você quer combinar, você já começa a ter dor de cabeça com isso, e por aí vai. Do outro lado, eu tenho algo que me permite trabalhar com MVVM, que é aquele padrão que atualmente está usando no Android, é um padrão da Microsoft já tem tempo, frameworks como o Angular, como a Aurelia já usam faz tempo, e eu consigo, de alguma forma, usar esse cara para ter esse mesmo padrão no React. E aí eu alio duas coisas, programação funcional com um padrão de projeto MVVM. Beleza. Aí você fala, pô, mas então vale a pena portar. Mas dá uma dor de cabeça que vocês não têm noção. Por quê? Porque esse cara aqui, ele foi feito para funcionar em cima de decorators. E a versão nossa do Kotlin no JavaScript não suporta nem annotation. Então, como assim? Se você criar uma annotation lá no seu código, mandar transpilar, você vai ver que ele não vai sair. Ele não gera aquele código. E aí, como que você pode fazer um post-processing naquilo? Em cima do JavaScript? Você não consegue. A verdade é, eles estão trabalhando nisso, vai melhorar, vai. Mas ainda está precário. E aí você tem que começar a fazer umas gambiarra ali, misturar um negócio de um jeito, chamar de uma outra forma para conseguir fazer isso. E aí no final das contas eu consegui para essas bibliotecas. De uma forma ou de outra vai funcionar. Então o que eu tenho para vocês hoje, na verdade, é primeiro fazer essa apresentação, para vocês conhecerem onde que a gente está entrando, o que a gente vai falar. E agora eu vou fazer igual o Toledo, que é meter a mão no fogo, programar na frente de vocês, e aí a gente vai mostrar como é que funciona de verdade. Só que, lógico, não estou usando nenhuma biblioteca da JetBrains, são as bibliotecas da Codando, bem? Só uma coisa, Toledo mostrou uma integração com o Gradle, né? Eu sou doido para usar aquela integração, até hoje não achei legal a ponto de usar. Por quê? Basicamente eu ainda tenho que aprender um pouquinho mais para conseguir usar ela. Então, todas as vezes que eu tentei usar, ficou capenga num canto ou no outro, não consegui fazer o negócio direito. Então, depois, vou até pegar umas dicas com ele para ver como é que eu faço aquilo lá.
Mas, então, eu vou do jeito tradicional, né? Chutar o balde. E eu meti o quê? Uma configuração aqui com o Webpack. E eu tenho o meu Gradle ali só para o meu JavaScript. Então vamos lá. Olhar o build. Compilando. Inclusive já está na versão 61. Tem que atualizar. Vou atualizar agora porque vai que... Né? Importei os dois bibliotecas, os dois plugins. Esse daqui particularmente eu acho bem importante para quando vocês estiverem trabalhando com uma biblioteca padrão. Aí você fala, por que ele é importante? Só porque ele minimiza, igual o Toledo falou? Não. Porque ele faz uma coisa, além disso, ele faz uma coisa a mais para você que já ajuda demais. Ele extrai de todos os bundles das bibliotecas que você referencia o JS e joga numa pastinha. Que é tudo que o Webpack precisa para poder empacotar as coisas e jogar para o navegador bonitinho para você depois. Então a gente vai ser malandro nesse ponto. Deixa ele gerar, a gente usa o que ele gerar. Aqui são exemplos da Codando, mas a gente vai começar do zero. E configurações adicionais aqui, mas nada demais, com exceção desse cara aqui, ó. Como eu quero usar o Webpack e eu quero carregar módulos do JavaScript dinamicamente, eu botei ele para usar o Command.js. Poderia ter usado o MD, poderia ter usado o MD? Poderia. Mas o Webpack ele se dá melhor com esse cara aqui. Para falar a verdade, o dia que a JetBrains implementar o ES 2015, o ES Next, como a gente chama no TypeScript, aí vocês vão ter um esquema decente para trabalhar. Porque como o JS ele tem alguns problemas. Pelo menos do jeito que a JetBrains está empacotando o arquivo de saída. Mas deixa eu mostrar para vocês para entender. Primeiro, eu tenho o Webpack configurado, igual eu já mostrei para vocês. Está pegando esse arquivo aqui, que é a saída do projeto, e ele está procurando na pasta que o Gradle está gerando. Então, só para vocês verem rapidinho aqui, e a gente vai mostrar o código. Ó, todas as referências estão aqui. Ele já gera bonitinho aqui na pasta, só pacote. E, lógico, eu tive que fazer um para conseguir rodar os dois bonitinho. Eu tenho que rodar os dois em paralelo. Então, quando eu peço para iniciar, por exemplo, para depuração, para a gente ter um hot reload, para ter uma coisa ali legal para trabalhar, eu tenho que iniciar um hot do Gradle e o servidor do Webpack. Mas feito isso, aí a gente começa a fazer uma coisinha legal. Então, vamos lá. Só para vocês olharem aqui rapidinho. Aí você fala, ó, vamos... Deixa eu só abrir o terminal aqui. É esse daqui mesmo. Vamos lá. Sou um cara que usa Yarn, tá? A galera do NPM aí não apele comigo. Falhou a primeira vez porque não tinha os arquivos do Gradle, ele rodou, o Webpack rodou antes, depois ele tá funcionando. Mas vamos lá, tá rodando. Uma das coisas, você fala, sua aplicação está rodando. Como é que vocês já tiveram curiosidade de falar assim, beleza, mas estou transpilando. O que eu estou transpilando? Vamos olhar. Eu tenho uma main com essa mensagem aí, ó. Top. Né? O que isso daí gerou para mim? Gerou isso aqui. Vou tentar entender um pouquinho para poder a gente começar a entender como é que foi feito algumas coisas por baixo dos panos. Ó, eu dei um require no Kotlin, modo externo. Eu falei se você estivesse rodando no JavaScript, ele falou, arruma um módulo que tem esse nome. Geralmente ele vai procurar ou por um arquivo que tem esse nome, ou por uma pasta que começa com esse nome dentro do Node Modules. Como eu configurei o Webpack dá uma roubada aí. Ele fala, vou tentar achar aqui. Não achei aqui, eu tento achar lá. Aí, como a gente já tem os arquivos ali, primeiro ponto, facilita nesse ponto aí. E o que é o código? Olha lá, a main está ali, console log, start application, que é o que a gente quer. E aí você fala, e essa coisa aqui que ele gerou ali abaixo? Bom, basicamente ele só está organizando os pacotes, ó, os namespaces do projeto exportando. Então isso daqui a gente vai ignorar por enquanto. O importante é vocês saberem que esse código aí,
ele te permite, vamos lá, vou começar a fazer o negócio direito. Ele vai te permitir rodar essa grande aplicação top e imprimir esse negócio aqui, ó. Start Application, beleza. Aí você fala, não, beleza, mas eu quero fazer uma aplicação em React, eu quero criar alguma coisa mais legal na tela. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Bom, quem trabalha com React sabe que a primeira coisa que geralmente você faz é pegar o elemento onde você vai renderizar os dados. Por exemplo, então vamos olhar aqui dentro, nessa estética, eu tenho um index, e eu tenho esse cara aqui, ó, esse elemento com ID application. E aí eu falo, bom, eu quero que a minha aplicação React use esse cara aqui como base. Aí você fala, por que você não usa o body? Porque a verdade é que até o React, se você tentar fazer isso, ele vai te dar um aviso lá. Ele fala aqui, ó, você pode estar executando uma aplicação, tem várias outras aplicações React ou outros plugins. Se você coloca no body, você está correndo grande risco de uma interferir na outra. Então, às vezes é legal isolar. Aí você fala, beleza, então como que eu faço isso? Bom, propósito, a letra está do tamanho bom, vocês querem que aumente? Beleza. Então, como é que eu pego uma aplicação, como é que eu pego o que eu vou chamar de container, que é aquele elemento? Se fosse falando de HTML, e eu estou programando em Kotlin, mas a gente vai usar as funções de HTML, normal. Como é que seria para pegar um elemento pelo ID? Exatamente, vamos no documento, né? Posso usar getElementById ou posso usar um Query Selector também, né? Onde eu passo a lá jQuery, como bem citado anteriormente, eu posso fazer isso daqui. Aí você fala, ô, para que você fez aquele negócio lá? É um código inseguro, reconheço. Mas por que eu fiz aquilo lá? Porque essa função aqui, ó, ela te retorna o quê? Talvez um elemento. Um elemento nulo. Se ele não encontrar, ele vai retornar nulo. Se ele encontrar, ele te retorna um elemento. E eu quero o elemento, eu sei que ele existe. Então, por isso que eu forcei. Ah, outra opção, como é que eu poderia fazer aqui? Eu poderia fazer isso aqui, ó. Ou lançar uma exceção. Ficaria até mais bonito, né? For error. No application element found. Beleza. E aí eu já começo a usar alguns recursos da linguagem, que no mínimo em JavaScript já ficaria um pouquinho grande. Vamos olhar aqui. Salvei. Deve ter compilado. Vamos ver como é que ele compilou aí. Eu matei. Tá, vamos lá. Acho que é porque ele está. Vou fazer isso daqui. Vamos ver se ele está compilando certinho, senão tem que rolar de novo. Aquela linha de código gerou isso daqui, ó. Aí você começa a já ver uma vantagenzinha de talvez usar Kotlin no front-end, né? Então, pô, legal, quer dizer, então que eu já começo a ganhar nesses aspectos aí, beleza. Mas vamos continuar. Beleza, eu tenho um elemento que é onde eu quero renderizar. Agora eu quero renderizar em cima daquilo. Bom, vamos voltar. Eu vou furar a fila aqui um pouquinho, mas depois a gente volta e explica. Para conseguir renderizar um elemento, primeiramente eu tenho que criar uma extensão. Digamos que eu quero renderizar uma mensagem, por exemplo, um Hello World, para uma pessoa que eu vou passar um número. Beleza. Esse React Props é uma particularidade do React. Quando você está construindo o Virtual DOM, quando você está construindo a representação da interface gráfica, a verdade é que aquele tanto de chamada do Create Element, lá na verdade você está criando uma propriedade gigante, que vai ter um children, que vai ter uma pancada de outros elementos, vai ter um children, que vai ter outra pancada de elementos, então você está criando o quê? Uma árvore de definição.
E aí o que a gente fala? Beleza, então o que eu estou fazendo? Bom, independente da propriedade que eu esteja dentro, se eu chamar um hello world, significa que é o meu elemento virtual, meu stateless element, meu high order function, pelo menos em pouco, né? É o que a gente tem hoje. Aí você vai falar, mas como que eu imprimo? Bom, primeiro vamos criar um elemento. Vou pegar uma div aqui, ó. A div, o que ela está fazendo? A div ela é uma extensão também. Então, por que eu comecei fazendo esse cara aqui, ó? Olha a malandragem nesse ponto, né? Eu falei, ó, a div é uma extensão sobre um props. Então, se eu já tenho um método aqui, uma função, que ele tem como base que o bis, o corpo dela é desse tipo aqui, então qualquer extensão em cima daquele cara, eu posso usar. E aí é onde eu consigo montar a minha árvore. Por exemplo, criei meu div ali, e aí eu posso usar, por exemplo, um texto qualquer aqui. Por exemplo, hello. Vou cortar ali também. Fácil de entender? Beleza, você pode assustar um pouquinho com a ideia da extensão, mas relativamente fácil de entender. Totalmente tipado, seguro, mas ainda não está aparecendo na tela, né? Quero ver funcionar. Então vamos lá. Tá, como é que eu uso aquele cara? Eu tenho que pegar a instância daquele objeto que eu criei. Então, por exemplo, vou chamar de aplicação. Eu vou criar um root, que é como se fosse um placeholder. É um cara que estende também no props, só que na verdade ele vai estender de forma falsa. Ele vai falar assim, ô cara, eu sou um props, coloca qualquer coisa aqui dentro. Só que ele vai retornar a primeira coisa que você colocar, o primeiro filho, só para você extrair o root. E aí você pode retornar ele como objeto. Por quê? Bom, esse cara não é uma extensão? Beleza, então quer dizer que agora eu posso usar ele ali como objeto. Ó. Aí você fala, opa, então agora eu tenho minha aplicação. Como é que eu renderizo isso? No React a gente tem uma função chamada render, no React Doom. Né? Beleza. Ó, vou até importar ela aqui. Ou vou importar do jeito para ficar mais claro. O que essa função pede? Primeiro, o elemento do React. Vou cortar ali, desculpe. Não dá para aumentar. Fica assim. Primeiro elemento do React. Segundo, o container. Qual que é o elemento do React? Meu app. Qual que é o container? Meu elemento HTML ou application. Tá, então vamos lá. Para que ele compilar, vai atualizar. Aí você fala, pô, tá, funciona. Mas o legal é, você tem interação das ferramentas. Aí você fala, tá Daniel, mas vamos criar um trem mais legal. Isso daí o Toledo também mostrou. Você ainda mostrou com a data, você nem processou a data. Nem compartilhou. Então, vamos lá. Isso daqui foi para mostrar para vocês o primeiro exemplo, que é o primeiro exemplo mais simples. O React ele tem o que a gente chama de High Order Function, que é simplesmente uma função que cria um elemento ali, você chama ele como se fosse um dado a entrada e ele joga uma saída. Beleza, mas e se eu quisesse jogar, por exemplo, fazer isso aqui, ó? Colocar aqui, sei lá, um botão aqui dentro. Aí a gente começa a partir para um outro lado, que é o quê? Primeiro eu tenho que ter suporte a children, né? No caso do React, a gente tem uma função aqui, ó, que é o configurador. Configure. Esse cara aqui, ele pode servir para fazer o quê? Ele vai configurar, ele vai criar, é como se fosse aquele apply do code. Ele vai abrir um scope, onde o que eu passar aqui dentro vai ser a propriedade que esse cara aqui, ó, vai usar. Geralmente eu faço isso da seguinte forma. Toda vez que eu abro uma chave, significa que eu quero configurar um objeto. Esse cara aqui, ó. Se a gente for olhar assim do jeito do padrão da DSL do code. Pô, eu quero o Hello World. Beleza, então eu quero configurar o Hello World aqui dentro. Eu quero adicionar coisas ali dentro. Beleza. Mas ali ainda está funcionando. Por quê? Qual que é o tipo do Hello World? Bom, eu não criei. Então vamos malandramente, por enquanto, colocar assim.
Já vai começar a funcionar? Bom, agora já está compilando. Você fala, ah, beleza, está compilando. Mas, e aí? Será que o botão está aparecendo lá no meio? Ainda não. Por quê? Bom, aí entra outra particularidade do React, né? Eu tenho que jogar aquele cara para dentro de algum lugar. Então, por exemplo, vou jogar uma segunda div aqui só para separar. Digamos que eu coloque aqui aquele configurador aqui, ó. Então quer dizer o quê? Que esse código aqui, na verdade, ele vai configurar esse cara aqui, ó. Então se ele adicionar um elemento lá, ele vai adicionar um elemento dentro da outra div. Bom, ficou feio porque a gente não colocou o negócio, né? O botão lá. Mas vamos olhar como é que ele gerou. Ó. Tá. Não sei se está como é. Agora dá pra ver, né? Então, beleza. Então vamos começar a melhorar um pouquinho. Isso daqui é só para começar a fazer uma primeira brincadeira com isso daqui. Aí você fala, ah, cara, mas tem como eu pegar e configurar essas coisas diferentes? Por exemplo, eu queria passar um nome aqui, ó, e não por parâmetro. Novela. Eu queria fazer assim. Aí você fala, bom, eu sei que esse cara aqui é esse configurador. Só que aqui eu estou requerendo um parâmetro a mais. Quer dizer que eu quero arrancar esse cara daqui. Beleza. Só que agora ele está reclamando. Por quê? Porque não tem nome. Tem como acertar isso. Então, o que que eu faço? Aí eu vou entrar e fazer o quê? Ó? Se eu criar um hello props aqui, que herda do React props, quer dizer que eu posso usar ele. E aí eu posso criar, por exemplo, uma propriedade name, aqui. Costuma-se usar ela como opcional, já passando definindo ela como nula, principalmente se você vai interagir com bibliotecas existentes, porque aí o JavaScript você não tem a garantia que ele vai setar. Pode ser que não venha aquele valor, mas vamos começar dessa forma. Tá. Onde que eu uso isso? Essas são as propriedades do elemento que eu estou criando. Vamos jogar ele aqui, ó. Olha lá. Aí você fala, ah, beleza, mas como que eu uso ele aqui agora dentro? Não sei nem porque esse nome apareceu, porque não era para ter nada aqui dentro. Você fala, bom, primeiro eu tenho que extrair aquelas props. E aí eu vou fazer o que? Create props passando esse configurador aqui. Agora eu posso chegar aqui e fazer assim, nome, que é aquele parâmetro. E aí eu posso chegar aqui e fazer o seguinte também, ó, props children. E aí começa a aparecer um pouquinho mais o React de verdade, onde você tem as propriedades de entrada, os childrens. E no final das contas vai ficar do mesmo jeito, porque a gente não mudou nada de estrutura. Bom? Tá. Esse é o primeiro modelo. Aí você fala, pô, bonito. É, só que só tem uma coisa que não fica legal. Esse código aqui ele está usando o quê? Extension function, no code. E lambda em cima de lambda, em cima de lambda, beleza. O que que isso vai causar? Isso vai causar que se você for olhar o JavaScript, vamos sacar ali, ó. Lambda, lambda. Então ele começa a gerar essas funções. Aí você fala, pô, isso é um problema? Não, só vai ficar feio de entender, mas graças a Deus a gente tem uma coisa que se chama source map, né? Se eu vim aqui, ó, e procurar minha main.kt, opa, eu acho que não configurei nesse projeto, falei besteira aqui, tá? Beleza, mas tem como configurar o source map, você consegue compilar ele. Você não teria problema, você veria Kotlin na tela. Vamos ver se eu consigo pegar por aqui. Eu configurei ele mesmo. Bom? Tá, então, beleza. Primeiro ponto. Funções, high order, a gente consegue emular.
Vamos passar um pouquinho. Eu vou acelerar aqui porque eu sei que vocês estão doidos para falar também. Vamos passar por um exemplo um pouquinho melhor. Aqui. Bom, aqui eu fiz a mesma coisa. Opa, deixa eu parar. Prometo acelerar agora. Vamos lá. Aqui eu fiz a mesma coisa, só que eu fiz o exemplo que todo mundo usa quando vai explicar alguma coisa na internet, né? Que é o famoso contador. Tá? Então, não fica batido, vamos usar também. O que esse cara aqui está fazendo? Aqui eu já fiz um início um pouquinho melhor, apesar de estar feio, porque eu tive tempo de caprichar nisso daqui. O que eu tenho aqui? Bom, eu já tenho esse CSS, transformado para CSS. Tenho eu começo a ter uma ideia de widgets, de componentes. Beleza. Como? Vamos olhar. Olha. Mesmo esquema, root, peguei e gerei o elemento. Aqui eu já começo a usar uma estrutura diferente, ó. Por quê? Agora eu quero criar um elemento, componente que manipula estado. Ele não é mais uma funçãozinha que só vai ter uma entrada e vai produzir um DOM de saída. Ele vai manipular estado. Para isso, eu preciso herdar, no caso do React, desse cara aqui, ó. Aí eu começo a fazer, ó, vou estender de componente. Primeiro parâmetro, as props, o que vem de entrada. Segundo parâmetro, o state, meu estado. Tá, onde que eu defini isso? Bom, tá ali embaixo, ó, só para vocês verem. Minhas props, não tem porra nenhuma. Mas eu preciso que ela herde de React props, para poder eu conseguir usar. E o meu estado é simplesmente uma classe onde eu tenho um contador igual a 0. Aí você fala, pô Daniel, aqui é um caso legal, você poderia ter usado data classes, classes de dados. Sim, mas nesse caso não teria ganho. Por quê? Porque quando internamente o React, ele pega o seu tipo, mas ele meio que faz bagunça, ele faz uma cópia do objeto, vai passando para frente até chegar ali onde você pode usar. Então mesmo que eu defina ele como state, eu não tenho garantia nenhuma que esse state aqui, que eu teoricamente chamei que é uma instância dele, realmente é uma instância dele. Eu sei que ele tem a mesma forma, mas ele não necessariamente é um objeto daquela instância, daquela classe. Então não dá para confiar. Então, sigam simples. Vamos olhar o que eu fiz aqui, ó. Renderizei um pouquinho mais complicado. Como toda componente do React, eu tenho que implementar a função render, o método render. Tenho minha root, defini uma div e já passei uma classe. Facilidades ali da DSL. Tenho um botão, já passei outra classe. Defini os tipos. Linkei um clip com esse cara aqui. Inclusive usando o quê? Aquilo que o React prega como boa prática, que é não chame funções usando lambda na tela dessa forma. Porque se você fizer isso, você vai estar alocando uma closure toda vez que renderizar aquele elemento. E ele renderiza várias vezes. Então, vamos passar direto o quê? Uma instância do render, que eu guardei numa propriedade. E aí eu criei um val lá para ninguém alterar. Defini a estrutura, ignorei os parâmetros. Só que infelizmente, pelo menos nesse caso aqui, você não consegue ignorar o parâmetro, porque eu preciso usar ele aqui, ele tem que ser da mesma assinatura. E ali eu simplesmente faço o quê? Bom, altero o meu estado. Toda vez que eu decrementar, o que eu faço? Ó, vou setar um novo estado. Aqui é uma função. Uma função que ela vai receber como parâmetro o quê? O estado atual, ou melhor, o estado anterior, mais as propriedades anteriores. E o que eu tenho que fazer? Retornar um novo estado. Ali é onde eu instancio. Como é uma closure, ela vai retornar a última linha, o último resultado daquela expressão para a função. Então, nesse caso aqui, eu estou retornando o quê? Uma nova instância de state
o meu computador decrementado. Tá? Fiz a mesma coisa com o incremento. Funçãozinha aqui. Tá? Só que aí você fala, pô Daniel, mas se eu criou uma extensão lá embaixo. Criei. Porque lembra que eu falei para vocês que para eu conseguir fazer aquele encadeamento, definir os nomes bonitinho, quando eu estiver montando ó, o meu objeto, ó, eu tenho que criar uma extensão. Então quer dizer que para cada componente, infelizmente, eu vou ter que criar uma extensão. Beleza, mas não mata também, né? Uma linha de código. Isso ainda... E o legal de usar isso daqui é porque, digamos que você pega uma biblioteca de terceiro de um cara que por acaso veio com o mesmo nome que você. Ele definiu uma função com o mesmo nome que a sua. Vai dar conflito. O que você pode fazer? Você pode alterar e criar um novo, fazer uma outra forma disso daqui. Tá? Tá. Só para vocês provar que está funcionando, como eu mostrei. Beleza. Último exemplo aqui, só para a gente facilitar, tem muitas coisas ali na biblioteca da Codan, no MobX, que valeria a pena vocês darem uma olhada. Mas aí já é uma coisinha, um detalhezinho de quem trabalha na área e que é meio, fica preocupado com o desempenho. Porque querendo ou não, navegadores hoje, a gente tem que preocupar com isso. Modo de desenvolvimento. Dou um refresh, quantos mega eu carreguei? 1.2. Você fala, nossa, 1.2 de resources, de tamanho dessa aplicação é muito grande. Eu não posso jogar isso para um navegador para servir em aplicação. O usuário vai me xingar. Se o cara estiver numa rede ruim, não vai carregar nunca. Beleza. Então, o que eu posso fazer? Bom, mas eu configurei com Webpack. Então, primeira versão. Vamos lá. Eu tenho... Se eu rodar o Yarn Build aqui, pequeno detalhe, o meu build aqui, ó, eu configurei ele com esse negócio aqui, ó, que significa o quê? Quando tiver em modo de desenvolvimento, eu não vou aplicar o DCF, eu ignoro, só gero os arquivos. Para mim é ótimo, porque desenvolvimento, não estou nem aí com o tamanho. Beleza. Só que vamos rodar o build aqui agora, ó. Quando eu rodar o build, ele vai compilar o random com as otimizações, já estou terminando, galera, e vai fazer o bundle para gerar a minha aplicação final. Beleza, terminou. Ele gerou esse carinha aqui, ó. Dist, um HTML, mais esse arquivo aqui, gigante, um bundle junto. Podia ter tirado aqui das JS. Beleza, mas o que interessa pra gente é o seguinte. Qual que é o tamanho desse cara? Ó, 4K, 125K. O JS ficou com 125K. Já ajuda? Tá pequeno. Aqui eu não consigo aumentar. Tá, beleza. Então, beleza, mas ainda tá grande. Só que aí vocês esquecem que a gente usa uma artimanha, né? Atualmente, quando a gente trabalha com servidores, que é o que? gzip. Então, no final das contas, ó, 58, tá. Uma aplicação contém o React, Kotlin, só a biblioteca do Kotlin ali tem mais ou menos uns 100K. Ele já rodou, tirou muita coisa, está funcionando. Então ajuda. Aí tá, só para a última coisa para a gente finalizar. Digamos que você fala assim, cara, mas ainda quero usar uma coisa menor do que isso. Beleza. Você pode usar Mifro. Que do ponto de vista de implementação, pelo menos nessa DSL que eu criei aqui, eu acho que eu parei o arquivo. Deixa eu voltar ali rapidinho. Ele é bem parecido. Do ponto de vista de uso. Lógico que tem uma assinatura, algumas coisas que mudam. Mas qual que é a vantagem, então? Bom, vamos lá. Ó, quanto que vocês lembram quanto que está da outra? 125, né? Se eu compilar com Mifro, vamos ver quanto vai dar. 80. E vamos com o gzip.
36. E aí vocês podem ainda brincar, por exemplo, eu poderia usar a aplicação React, usar o Webpack, trocar por Inferno Compete lá, e diminuía em cima do próprio React. Então assim, vou parar por aqui que eu sei que eu estendi, mas o que eu queria mostrar para vocês? Hoje possibilidade tem, a gente consegue trabalhar de forma razoável com source map, com um monte de coisa aqui. RxJS, para quem já trabalhou, está funcionando à tona, está lá na Codano, vocês podem pegar a biblioteca. React é ok, estou trabalhando no React Native, mas ainda não está muito, tem umas coisas ainda para fazer. E tem a Micro, tem o MobX, caso vocês queiram trabalhar também. Acho que vale a pena vocês estarem trabalhando aí, dando pelo menos uma explorada, vendo se vale a pena para o projeto de vocês aí. Beleza? Vocês têm pergunta? Quem tem pergunta? Vou calado, assustado. Tem perguntas? Obrigado, pessoal.